Desta vez, o Jorge Marques passou para o outro lado, digamos que da barricada, uma vez que nestas conversas que temos tido aqui na Arte Lab 24, tem sido ele o condutor das conversas, mas desta vez é ele o alvo, digamos assim, porque é ele o principal foco em relação à exposição que ele nos apresenta aqui, cujo título é Poeira. E eu gostava que se calhar começássemos por termos aqui esta conversa de caráter informalíssimo, uma coisa entre amigos, digamos assim, que nos fales um bocado sobre a exposição, os processos, a ideia inicial. Comecemos por aí, por essa parte. Muito bem. Paulo, obrigado. E obrigado também a vocês por terem vindo ouvir um bocadinho. Este exercício para mim é sempre um pouco estranho. Normalmente, antes de falar sobre a exposição, falares um bocadinho deste exercício que é sempre um pouco estranho, na medida em que normalmente sou eu também que escrevo sobre os meus desenhos, os meus projetos. Normalmente não tenho uma visão externa, exterior ao trabalho. Portanto, há aqui uma certa intimidade entre a escrita e os desenhos. Aquilo que eu chamo de desenhos nem sempre são desenhos. E, portanto, fica assim um pouco confuso para mim esta mudança de plano. Relativamente à exposição, ela tem dois momentos. Na verdade, quando o Paulo Moreira me falou para a exposição, perguntou se eu poderia fazer a exposição neste período que estava estimado, e eu disse que sim, tinha 4 desenhos. Nenhum deles está na exposição, mas tinha 4 desenhos. São 9. Portanto, tinha metade da exposição, estava pronta. E disse ao Paulo, ok, com este trabalho eu vou avançar. E aquilo que tinha pensado na altura era uma coisa radicalmente diferente. Eu estava a trabalhar, estava a cruzar questões como a pintura, algumas questões da pintura e do desenho, trabalhando algumas geometrias simples, que de resto vinha do trabalho anterior. E a determinada altura, penso que em fevereiro talvez, na preparação das aulas para o primeiro ano de licenciatura, de um conteúdo que tinha a ver com a perspectiva atmosférica, nessa preparação de aulas, tentando conhecer os materiais, experimentando os materiais, nomeadamente o carvão, a borracha, enfim, tudo aquilo que estava associado a um processo de desenho abrasivo, para passar esse conhecimento para os estudantes. Tive uma experiência bastante intensa nessa preparação. Eu já não usava o carvão há muito tempo mesmo. E nesse exercício preparatório eu descobri ali um lado especulativo em torno do desenho que me pareceu muito interessante. E, portanto, fui trabalhando, fui desenhando, fui trabalhando e fui-me dando conta que havia um espaço de especulação que eu já havia trabalhado para os anos 2000, primeiro em pintura, uma série de pinturas a óleo que fiz na altura, que tinham de uma série que eu chamei Uma Pintura Não É Uma Paisagem, e portanto havia ali qualquer coisa nestes desenhos que evocavam duas coisas. Uma que era essas pinturas dos anos 2000 e a outra, que eu diria que é a sua dimensão conceptual, que era isto não é uma paisagem. E portanto eu diria que a determinada altura, talvez a partir assim de fevereiro, a exposição foi
repensada. E aquilo que alimentou basicamente a exposição foi esta ideia do próprio processo do trabalho com o carvão, essa ideia de pó, de poeira, de coisa que é difícil de... É um trabalho muito precário ao mesmo tempo, porque ele enfim, é só as mãos é que trabalham ali, não há uma preocupação de desenhar nada, há uma preocupação sobretudo de criar um ambiente que eventualmente pode evocar uma certa espécie de paisagem, mas não tem essa função de maneira nenhuma, não pretende ser paisagem. E a determinada altura é uma preocupação muito grande em manter aquilo, porque fica tudo muito frágil. O pó vai saindo, é preciso mantê-lo. Qualquer toque, quer com a borracha, com os dedos, aquilo muda. Enfim. E aquilo que eu acho importante no trabalho, de resto, eu acho que para mim é importante em quase todo o trabalho, é que eu entendo o design ou algumas das pinturas que eu faço como um domínio da experiência. Portanto, interessa-me muito... isto é quase um paradoxo, estar a explicar uma coisa que é essencialmente do domínio da experiência e que me importa muito enquanto experiência. E, portanto, as coisas começaram um pouco assim. Portanto, esse trabalho que aparentemente estava claramente orientado para responder àquilo que me tinhas proposto na altura, e depois... Essencialmente, desculpa interromper-te, eu estou agora a lembrar, falaste há bocado nas pinturas e nos trabalhos de finais de 90, princípios de 2000. Eu se calhar ressalvo aqui que a única, quer dizer, há várias diferenças, mas essencialmente há uma, que na altura tu usavas mais a cor e aqui passaste para um negro de luto quase, digamos, que aliás fazes referência a desenhos a negro de luto no texto que acompanha a folha de sala. E se calhar atualmente é mais essa a direção, o caminho. Sim, já há algum tempo. Quer dizer, eu acho que... Tendo isto também a ver, desculpa, com a sombra, com a luz e com os jogos de luz e de sombra, que também tem sido uma constante, uma presença no teu trabalho. Sim, é verdade. Agora é curioso porque há uns anos atrás decidi ia fazer uma exposição, isto a propósito do uso da cor. Ia fazer uma exposição e fui a comprar tudo aquilo que eram brancos. Era uma exposição em que pintava brancos e sobre tela ou sobre papel, embora depois escolhi fazê-los sobre papel, e fui-me apercebendo que ainda que todas esses brancos, eles eram mais ou menos arrefecidos se tivessem um amarelo, ou um vermelho, ou um verde, ou um azul, mas efetivamente eles eram no catálogo identificados como brancos. Quando comecei este trabalho, comecei precisamente por recuperar esses brancos para servir de fundo a esse suporte do desenho a negro. E a coisa não funcionou. Há ali uma... na verdade, a cor nunca foi... Ao dito de outro modo, quando eu lido com a cor, estou a lidar com outros problemas que o desenho não precisa de todo, eu acho. Foi. E, portanto, a questão de trabalhar o negro é conseguir, ou trabalhar aqueles negros, a minha preocupação com aqueles negros é tirar-lhes o brilho. Na verdade, é conseguir que eles fiquem o mais baço possível, de criar alguma profundidade. E em alguns trabalhos até é notório essa diferença entre... Sim, sim. na série Sombra, né? Que são dois tipos de negros, sendo que um é um pouco mais acinzentado. Mais opaco. Exatamente. A minha preocupação um pouco é essa. Eu diria que essa simplificação, enfim, podia eventualmente ser outra cor qualquer, mas o negro é provavelmente aquilo que me aproxima mais do registro mais básico, mais simples,
e mais próximo do desenho. Além de depois todas as conotações, quer dizer, não pensei de todo nelas, mas de facto a descrição dos negros que o Rui Chaves faz, eu acho que é de facto muito sedutora para se olhar para os negros e ver a potência que o negro tem. É quase uma... não se consegue determinar, é uma ausência, é uma coisa que... é um buraco, não é? Ou as esculturas do Rui As Chaves. esculturas de Rui Chaves, claro, Pois. que me diga aí no texto, Pois, são então, desenhos a ferro, não é? Ferro pintados de negro. Eu sinto o negro com essa materialidade, portanto, não encontro uma explicação, se calhar não tenho que a ter, mas a ideia é que uso o negro porque é aquilo que se aproxima, me deixa um bocadinho mais calmo, vá. Portanto, me aproxima mais daquilo que eu quero fazer com o desenho. Parece que não tira dúvidas, não é? Tem um limite, separa, põe as coisas a... Mas também deixa em aberto. Sim, Não é um ponto final. Não, aliás... Até porque tu, de certa forma, também te referes aqui no texto que, e isto dando a volta para o lado do desenho, que o desenho é a abertura da forma, segundo Jean-Luc Nancy. Olha, essa é a primeira frase que há precisamente um pequeno livro do Jean-Luc Nancy, que é O Prazer no Desenho, que é uma coisa muito interessante, porque rapidamente, a primeira vez que li prazer do desenho, depois percebi, não, é no desenho. Achei aquilo verdadeiramente extraordinário. E, de facto, eu quando li o texto e decidi colocar aí, é que, efetivamente, para mim, eu já disse isto variedíssimas vezes, para mim eu começo sempre, as coisas para mim começam por tentar ser sempre um desenho. Eu mobilizo aquilo, enfim, o meu pensamento, o material, enfim, penso que vou fazer um desenho. Esta é sempre, eu diria, a minha motivação. E, portanto, quando a primeira potência que eu acho que o desenho tem nessa questão da abertura da forma, eu Nancy refere dois sentidos, um deles tem a ver com o próprio gesto, ele abre a forma na medida em que eu, desde que elaboro um gesto, abri a possibilidade de se criar qualquer coisa, e depois o segundo sentido em que ele fala, o termo não é este, mas eu interpreto dessa maneira, que é a potência que o desenho tem. O desenho tem a potência de, efetivamente, de se poder, enquanto trabalhamos, se poder ser sempre posto em causa. Eu posso estar permanentemente a questionar-me e deixa-me um espaço de abertura, de facto, muito, muito grande. É uma linguagem, eu diria, simples. As minhas formas são simples, trabalho com material simples e pobre, são folhas de papel ou tinta preta. Portanto, tenho que explorar, de algum modo, aquilo que o gesto pode fazer e, eventualmente, a potência que a forma possa ter. E eu disse da outra vez na conversa que, apesar destes desenhos serem muito contidos, eu não os faço de uma forma, ou dito de outro modo, para mim são uma inquietação. Às vezes digo, graça, já vejo malta, preciso de óculos, aquilo é muito certinho, vou falhando e depois faço outra circunferência para ir compondo. É um stress enorme. Eu não consigo deixar um desenho para o dia seguinte, até porque tenho que ter a coisa arrumada. Portanto, não posso que arrumar o ateliê. Para o dia seguinte, portanto, tenho que fazer o desenho, tenho que arrumar o desenho. Mas essa urgência de o ter feito, não é que isto é uma brincadeira, claro, mas eu sinto uma urgência muito grande de o ver. Isto atira-me para uma outra questão que, embora seja um bocado paralela à exposição, tem um bocado a ver, que é a questão da relação do desenho e da sua relação com a pintura e as fronteiras que existem de um lado e do outro e o que é, em termos de... o que é desenho, o que é que será a pintura, o desenho expandido,
se as coisas podem ser entendidas, ou se para entender uma coisa como desenho basta apenas nomear isto é um desenho, quais são os mecanismos. Eu acho que disseste muitas coisas certas. Ah, ah, e uma delas foi quando nomeias, isto é um desenho, à partida estás a criar condições para que... Isto para referir aquilo que tu próprio disseste, que o teu primeiro pensamento será sempre o desenho. Por isso, se o teu primeiro pensamento será sempre o desenho, o ponto de partida será também um ponto de chegada, não é? Nem sempre, mas sim. Ou seja, efetivamente, até pegando de novo na questão do Nancy, claramente que eu começo por querer que as coisas vão por esse caminho, portanto que sejam um desenho, nem sempre terminam num desenho, e isso é uma questão que me importa até em termos como problema, eu diria, para mim, problema da arte, que tem a ver com o facto de o desenho me levar a cruzar, eventualmente, questões que podem serem lidas mais próximas, estarem mais próximas do campo da pintura ou da instalação ou do site específico que não fiz na outra exposição tinha. Portanto, o desenho leva-me, por vezes, aproxima-me de outras coisas e isso interessa-me como problema. A sensação que eu tive quando fiz a série Pó e Cinzas é que tinha criado chapas de gravura, como se tivesse produzido gravuras. Isso interessa-me de todo, não foi propositado, mas interessa-me levar ou expandir, se quiser, a potência do desenho a esse ponto que pode levar-me a questionar. Isto é uma chapa de gravura, isto é uma gravura. Não, isto é um... É esse sentido expandido que questiono, porque no final o resultado será sempre um desenho ou será uma pintura. Dependerá isso, o que eu quero dizer com isto dependerá isso do pensamento original, sim, do material aplicado ou do suporte. Ponho estes três itens, A, B, C, sendo que poderão existir mais, não é? Mas a distinção que se poderá existir, ou será mesmo isso, a questão de dizer isto é um desenho, ponto final. Não, eu não vejo, quer dizer, não vejo algo que tenha que ser rigorosamente assim, nem penso que não é tão estreito. Exatamente. Que determine. Provavelmente houve alturas em que as coisas eram colocadas dessa forma e, portanto, parte dessa conjugação de fatores poderia ajudar a nomearmos um objeto de uma determinada maneira. Eu não penso nisso propriamente. Tem muito mais a ver com o impulso para o fazer, independentemente do modo como ele vai terminar. O próprio o André Lemos Pinto surgiu agora com uma nova questão. Estávamos a falar sobre a questão dos pretos e da aplicação do preto e do branco. A questão que ele colocou foi: pensas a preto e branco ou a cores? Penso. Pois. Penso. Embora, normalmente... quer dizer, aquilo que eu mobilizo para trabalhar, normalmente são essencialmente... são as tintas, o carvão, o grafite, essas coisas todas. Sob papel, e por vezes tem um mordente branco, não é? Uma tinta que por vezes aplico sob papel, não é muito frequente, mas às vezes aplico sob papel para poder ter uma abrasividade diferente sob papel. Daí que, quer dizer, há trabalhos onde quando eu digo a cor aparece, são muito residuais, são de facto aspectos um bocadinho residuais. Eu acho que consigo resolver a coisa nessa síntese de um suporte, independentemente do tipo de suporte, e uma marcação a negro, independentemente do tipo de material, se é mais abrasivo, mais líquido, se no caso de utilização das tintas.
Eu acho que aquilo que há bocadinho eu estava a falar, a propósito da urgência de fazer os desenhos, de modo como eles, enfim, acontecem. Eles não são... Eu não tenho propriamente um projeto, um desenho prévio. Na verdade, não tenho nada disso. Portanto, eu vou, no papel, vou compondo, vou montando aquelas formas e vou acertando. Eu acho que é um pouco... Não sei explicar. É uma questão um bocadinho... não sei se é entre qualquer coisa que é físico, mas que também que tem que me acalmar de algum modo, não é? Se não acalmar, no dia seguinte vou lá e mexo aquilo de novo. É qualquer coisa que eu vou aceitando que pode ficar assim. Não é? E, portanto, ainda que sejam estas formas muito, muito simples, se olharmos com alguma atenção, vemos que elas vão sendo mexidas, não é? Há algumas marcas de coberturas de outras formas, elas vão se arrumando por ali. Eu não sei explicar exatamente porque é que tenho necessidade de fazer isso. Sinto claramente que há uma altura em que a relação que eu estabeleço com a peça, com o objeto, estabiliza, não é? Fica assim, ok. Mas se já aconteceu em ocasiões anteriores, nada me impede de, anos depois ou tempos depois, pegar naquilo e reformular. Havia um aspecto muito interessante. Nesta exposição isso não acontece, mas eu fazia isso com alguma frequência. De exposição para exposição, eu trazia um trabalho da exposição anterior, que era quase sempre uma motivação, estava sempre presente um desenho, um objeto, uma coisa qualquer numa exposição anterior. Desapareceu isso quando me dei conta que isso era muito presente. Foi uma sensação estranha. Disse, espera aí, ando sempre com um trabalho atrás. E quando me apercebi disso, quebrei a fantasia, que aquilo era, para mim, era de facto muito importante. E que eu não dava conta. E quando me apercebi, deixei... Esse trabalho serviu-te como âncora, de certa forma. De certa forma, não te sei explicar, Paulo, era uma questão quase emocional. Não é? Trazes qualquer coisa da exposição anterior. Algo de afetivo, se calhar. Não sei. Ou um fetiche. Ou fetiche, exatamente. Não sei dizer, mas a ideia é que de repente tu vais percebendo que em meia dúzia de exposições das últimas que fizeste, que vais andando com um trabalho atrás, né? Tipo, te vai colando para a exposição seguinte. E isto acontecia sem que eu a percebesse, ou pelo menos desse sequer importância ao ponto de isso ser uma coisa, percebes? E portanto, este ano isso não aconteceu. Só me percebi quando, embora sobram sempre desenhos, tenho 9 desenhos, mas eu trouxe mais. Só montei 9, mas tem ali uma... Não, mas isso é outra questão. Eu vou trabalhando e trago o trabalho todo normalmente que produzi e depois só exponho aquilo que efetivamente... Até porque a montagem da própria exposição será em si própria ela mesma uma obra, não é? A forma como é montada, a forma como é... será em si própria uma... Digo isto porque, em relação àquilo que estás a dizer, não trazes os desenhos certinhos para a exposição. Não. Trazes 10, 15, 20 desenhos para expor só alguns. Foram 9, sim. Embora... e lido bem com essa questão, com aquelas questões que acontecem com alguma frequência, que é de achar que a coisa vai para aqui, qualquer coisa, a coisa não funciona e muda de lugar. Não é assim propriamente um problema para mim, embora tivesse que antecipadamente prever uma espécie de disposição da coisa. Isto uma vez também já conhecias o espaço, isso facilita já trabalhavas em função disso. Isso facilita um pouco, embora não é... Não sendo um site específico, mas esse fator... O facto de conheceres o espaço terá, de certa forma, influenciado
Sim, marca. Não digo os trabalhos, mas a quantidade e a colocação, sim, pelo menos num pensamento primeiro, não é? Antes de trazeres os trabalhos, já tinhas isto pensado, este trabalho vai para ali, aquele vai para lá. Sim, embora, é o que eu estava a dizer, embora pudesse alterar. Pudesse haver alterações. Embora eu acho... Que até houve, desculpa interromper, sim. de facto houve aquela a última que foi sim, o instalada, design que trouxe precisamente para poderes instalar que foi uma alteração de última hora, digamos. Sim, quer dizer, na verdade foi pensado na hora para montar assim, e havia material que quiseste utilizar. Pois, material extra que não tinha sido pensado, e que depois ocorreu e a ideia acabou por funcionar daquela forma. E tu referes aqui sobre os desenhos a pó. Sim. Olha, que tem a ver com o próprio título, a questão de poeira. Uma série chama-se Poeira, outra chama-se Pó e Cinzas. Embora os trabalhos, eu diria, desenvolvem-se a partir de alguns aspectos dessa espacialidade atmosférica, o desenho os desenhos a pó e cinzas, a série Pó e Cinzas, há uma imagem, eu acho que é quase, não tem nada a ver, porque os desenhos são apenas aquela experiência, mas é quase inevitável pensar duas coisas. Uma que tem a ver com é um bocadinho estranho ao mesmo tempo, mas imagens daquilo que resta, quase de territórios incendiados, territórios que são, enfim, há qualquer coisa de catástrofe naqueles desenhos ao mesmo tempo. Quer dizer, eles não é este não é seguramente o objetivo, não tem nada a ver com isso. Mas tem essa carga. Mas podem ter essa carga, sobretudo no título da série, que são desenhos quase de catástrofe, né? Quando designas pó e cinzas, a única coisa que está ali, efetivamente, é uma espacialidade atmosférica criada naqueles desenhos. Eu diria que eles podem esboçar uma certa potência, eu diria, metafórica, que pode conduzir-nos a isso. Percebe? E que eu acho que é um bocadinho também marca daquilo que eventualmente nos entra pela casa dentro todos os dias, e não podemos ser indiferentes. E, portanto, não sei se eles têm essa potência, se aludem a essa coisa, não me interessa tanto, mas não deixei de olhar para eles, eventualmente com este sentimento estranho ao mesmo tempo, né? Enfim, de uma apocalíptico. Embora os desenhos tendem a ser muito... tem assim uma espécie de ambiente romântico, parece, ao mesmo tempo que não deixa de ser... Dá a ideia de neblina, Sim, mas a potência do título da série, né? Pó e Cinza, pode aludir eventualmente a qualquer coisa mais trágica, mas não é esse o objetivo de todo. Não é de todo. E, na verdade, eles têm sobretudo que ver com essa questão inicial que falei, que foi um mero acaso, entre estar a trabalhar com esses materiais e de repente ficar ali e continuar a materiais esses que são o carvão. Carvão, apenas. Carvão. Daí a cinza, não é? Exatamente, é apenas carvão. O carvão é carbono, não é? O material queimado, não é? Exatamente. Eu acho que quer dizer, essa extensão semântica das palavras tem significados, não é? E tem essa extensão semântica, enfim, que a palavra contém, e naturalmente pode ir até explorarmos até
até esse limite. Do mesmo modo, quando falo, quer dizer, agora parece tudo fazer sentido, não é? Quando falo de negros de luto, quer dizer, parece que o Tudo trabalho... nos leva a essa Parece que é aquela coisa que eu dizia... noção apocalíptica. Exatamente, quase. que é um bocadinho estranho. Eu tenho preparava uma série que não está aqui, que dizia aqui não existe nada de belo. E é um bocadinho... quer dizer, só faltava agora juntar aí uma série que se chamasse Aqui não existe nada de belo, para estarmos, enfim, a falar de uma coisa um bocadinho trágica, mas são efetivamente situações que eu não tenho propriamente controle. Não há uma intenção. Uma intenção, não. Vincada sobre isso. Não. O que reforça um aspecto que eu acredito muito, né? Que é, efetivamente, o processo criativo é uma coisa muito extraordinária, não é? Que nós não conseguimos compreendê-lo completamente, por isso precisamos desenhar, precisamos de está em constante construção, está em constante evolução. Embora reconheça que há processos de trabalho com uma metodologia uma metodologia, uma intencionalidade muito mais controlada, direcionada. Sim. Não é o caso. Não é o caso. Não é o caso. O trabalho vai-se construindo a ele próprio, vai tendo as suas variáveis, não é? Sim. As suas vai-me abrindo caminhos, hipóteses, para eu continuar a desenvolver. O que insisto, parece um bocado paradoxal, porque é tudo muito fechado, muito delimitado, mas não, para mim, quando estou a fazer, aquilo é um espaço aberto. Enquanto processo. Enquanto processo, aquilo é um espaço completamente aberto. E ainda bem que é. Eu acho que sou muito feliz quando faço aquelas coisas. Durante o período que estou a pensar, a ler. E esta exposição em particular foi muito interessante também, porque eu só li 3 livros, só consultei 3 livros enquanto li. Estão aqui. Foi da escrita à figura, foi o do Rui Chaves, O Céu e a Terra, e foi o do Nancy. E isso é uma experiência muito... Normalmente, quando estou a pintar, ou quando tenho um projeto, normalmente depois aparecem uns livros que servem de base, de suporte. Que estou a ler, que vou ler. E isso eu gosto particularmente, porque o trabalho e o processo criativo ficam muito mais enriquecido, é mais completo, eu acho. Normalmente há sempre uma coisa que se atravessa pelo meio, sempre uns livros, e fico a saber um bocadinho mais sobre as coisas, ou então também a saber um bocadinho mais sobre o que é que elas podem significar. E, efetivamente, também tinha que escrever. Pois, e uma vez que também há essa dualidade, não é? Fazer a exposição, os trabalhos, e depois escrever o texto e a parte da escrita. Foi. Isso aí faz com que este trabalho não tenha estado sozinho, nem seja um problema que se esgotou, enfim, apenas nos desenhos, sobre tela ou sobre papel, mas também todo este período em que estás claramente a conhecer coisas, a escrever sobre as coisas, talvez a tentar conhecer um bocadinho melhor o trabalho. Eu acho que isso aqui é bastante enriquecedor, é muito bom, é de facto muito bom. Tu falas também aqui no texto que escreves dos trabalhos em sombra que deixam a descoberto a forma desenhada. Isto para referir uma das frases que tu escreves no texto. E voltamos ao mesmo, à questão se falas da sombra, também tens que falar de luz. E se falas... pronto, estão as duas coisas ligadas, não é? Tens o preto, tens o branco, em contraste. E também tens as variações dentro do próprio preto. Tens o preto mais opaco, o preto mais brilhante. Claro. Eu diria que, lendo desse modo, claramente que a coisa fica muito mais explícita. Pois. Ela está lá. Não querendo ser com isto redutor, Exato. não é? Não. Não estou... Não.
A questão eu diria que a questão da sombra é uma motivação para... enfim, Também tem a ver para com a o questão da próprio silhueta também. Exatamente, do recorte, a questão da sombra vem da exposição anterior também. Há qualquer coisa que me interessa na sombra, porque ela mostra qualquer coisa sem necessariamente, não temos necessariamente que ver o que é que a constrói. Às vezes ela constrói formas muito verdadeiramente extraordinárias, nós não conseguimos... Quer dizer, acho que quando fazemos sininhas com as mãos e que vemos enfim, a cabeça de um cão, uma coisa qualquer, mas na verdade aquela síntese é brutal. Quer dizer, eu não preciso... Quando sei como é que... Na verdade nunca consegui compreender como é que se põe as mãos para fazer uma sombra. Portanto, para mim a sombra é aquela coisa que me aparece à frente e algumas vezes tem uma potência muito grande. E muda, é qualquer coisa que muda, que só aparece em algumas circunstâncias, por vezes muito bem definido, outras vezes não. E eu acho que é eu diria que é uma referência, para mim uma revelação, não é? A coisa está ali temporariamente. Pois, é etérea. Se a conseguires apanhar, se a conseguires de algum modo reter, tu ficaste com qualquer coisa que vai claramente de desaparecer, não é? Ela está muito dependente da luz, da característica da luz, enfim, todas essas... e não só, é do suporte também, obviamente, onde se vai revelar, mas é uma forma de juntar coisas. Não é? A sombra às vezes junta coisas, tu não sabes exatamente, constrói, ela é uma espécie de máquina de desenhar, não é? Te aparecem as coisas e vais... Isso leva-me um bocado para o processo fotográfico também, não é? Por exemplo. Para o facto da imagem ser algo de etéreo que fica congelado naquele momento e ficou ali o registro. Poderia ser exatamente por aí. E esta ideia de sombra, eu também digo no texto, quer dizer, há sombras que elas são essencialmente construídas, não é? São inventadas. É como se acho que é do Carlos Vidal, um trabalho muito curioso que se chama dar coisas aos nomes, não é? Nós conhecemos a expressão dar nomes às coisas e há um livro que se chama Dar Coisas aos Nomes. É como se fosse dar coisas às sombras, não é? Elas estão ali como se fosse agora que formas, que coisas é que poderiam dar aquelas sombras, para dizer aquelas sombras. Uma espécie de jogo invertido. Não é? E a sombra, depois há uma outra série ali que se chama Em Sombra, que são as sombras sobre sombra, não é? Que são sombras que ainda existem ou tentam existir dentro de um plano de sombra, num plano que esteja em contraluz e ainda assim assimilar uma forma, uma sombra, que são aqueles dois desenhos escuros, negros. Os que estão mais precisos. Exatamente. É apenas eu diria que é um jogo para as coisas existirem para além eu diria do jogo de ilusão que a sombra vai produzindo, não é? Pois trata-se mesmo de um jogo de ilusão. Não é? Eu acho que na verdade há coisas que eu não sei e portanto elas aparecem com características ou com aspectos que me podem interessar e entro por ali a tentar descobrir... Explorar esses territórios. Sim. Eu digo muitas vezes isto até que eu não tenho a preocupação, nem consigo, nem compreendo, não tenho essa preocupação de compreender as coisas que faço. Sinto mais necessidade de as fazer, de as ter, desse tempo de experiência. Normalmente não penso tanto nelas como estou agora aqui a pensar contigo e ter que encontrar um discurso mais ou menos articulado que
faça sentido para nos entendermos sobre coisas tão simples que, basicamente, a questão podia ser que relação que eu posso estabelecer com aquilo, se me interessa, não é? Se gosto, se quero, se me interessa, se me inquieta. A ti, enquanto criador. Sim. E do ponto de vista do observador. Ponto de vista do observador, eu diria que é aquilo que eu sinto também. Quer dizer, a relação que eu tenho com o trabalho é uma relação também experiencial, de experiência, portanto. Não, eu estou aqui, não sei se toda a gente está a sentir a mesma coisa que eu. Eu conheço o teu trabalho e estou aqui com vontade de perguntar coisas, não sei se os outros estão com essa mesma vontade, mas eu tenho acompanhado o teu trabalho já há uns anos e tenho-te ouvido falar precisamente no aspecto experiencial do teu trabalho. Tu encaras isso de uma forma, identificas mais com o processo, não tanto se calhar com o resultado final. Essa é uma pergunta que eu gostava de saber, não é? Se tu te interessas mais no processo, na experiência, não te preocupando, como acabaste de referir, no resultado final, e se calhar é isso que acaba por fazer essa corrente que se calhar dizes que trazes sempre, ou trazias nas outras exposições, trazias um trabalho que acabaria por criar quase uma corrente e um fio condutor em todas as exposições que fazias. É verdade? É isso que... Sim, eu não queria arriscar, mas eu acho que para quem cria, para quem faz estas coisas, eu tenho a ideia que o lado mais potente da coisa é aquele que nos liga à matéria. Quando estamos a fazer a experiência, portanto, o processo de trabalho, a experiência de fazer o trabalho, acho que é absolutamente fundamental. Para mim, é onde eu consigo tirar o máximo de... Não só, o prazer é bastante redutor. E encontras-te sempre ou... Não encontro sempre. Às vezes são momentos de decepção, não é? Quando chegas no... Eu diria que são inquietações. Eu não me sinto... Só. Eu tenho um processo muito de sofrimento quando trabalho e isso acaba por ser... obrigar-me, se calhar, a parar mais vezes porque nem sempre sou feliz e isso acaba por prejudicar. E se calhar penso mais no resultado final porque já sei que a parte do processo acaba... Mas eu não quero estar a condicionar as coisas para o meu lado. Só estou a dizer que é engraçado porque cada um tem a sua forma de estar e de trabalhar. Não é? Eu claramente sinto que o processo me vai trabalhando, que vou fazer caminho, entendes? Claro. Portanto, quando começo a trabalhar, independentemente de onde eu possa chegar, eu vou fazer caminho, vou fazer qualquer coisa. E aquilo... há uma expressão da Henri Michaud, dos desenhos, das pinceladas dele, muito repetitivas, que eu acho verdadeiramente extraordinária. Quando me perguntaram, basicamente assim, desenhos, qual é a finalidade, ele dizia, eu desenho para me sentir perplexo outra vez. Portanto, há qualquer coisa que efetivamente no final do dia, ou 2 dias depois, eventualmente, se a coisa não correr muito bem, mas há efetivamente aquela expectativa de haver do trabalho te revelar qualquer coisa, de ter permitido qualquer coisa, sabes? E, portanto, quando eu disse há bocadinho que este trabalho, por acaso, foi muito intenso, foi muito particular e muito intenso, porque escrevia, lia e pintava ou desenhava ao mesmo tempo. E tinhas um timing para o fazer. Tinha um timing para o fazer, que foi muito intenso. E foi, portanto, essa questão de que o trabalho me vai possibilitar, eventualmente, me apaziguar de algum modo, não é? Porque há bocadinho eu disse, isto para mim é muito urgente, não parece, mas de facto é muito urgente, eu preciso de acabar, tenho uma urgência a fazer as coisas. E depois interessa-me também, eu lembro-me que uma vez fui apresentar um trabalho da Braga, que era um trabalho chamado Superficial,
que era naquela série dos anos 2000, que eram umas linhas paralelas. Eu fiz uma conferência na Universidade do Minho, coisa muito interessante. No fim perguntaram, porquê que não fizeste isso com uma impressora? Realmente lembro-me dessa série, inclusivamente até tenho em minha casa 2 obras que tu me ofereceste dessa série. Exatamente. Que realmente aquilo era feito a marcador, não é? Linha por linha, parecia trabalho de uma impressora de jato de tinta. A Rita tem um trabalho dessa série. Exato. São uns retângulos pretos, pequeninos, todos... Exatamente. Realmente lembro-me disso. Portanto, deixei de fazer esses trabalhos, porque ninguém compreendia. E realmente, se o fizesses com uma impressora, teria, mas se a calhar... pergunta foi, porquê que não fizeste com uma impressora? Ora, eu não queria fazer com uma impressora. Pois. É o processo, não é? Eu queria ser a impressora. Exatamente. Olha, eu não teria respondido melhor. De facto. Não, mas é isso. É quando olho para ali. Claro que a serigrafia resolvia aquilo impecavelmente. Uma chapa de gravura fazia aquilo... Não? Fazia. Ok. Mas fazia impecável. Mas retirava-me a luta que aquilo dá. Que é... O pincel falhou. E depois eu trabalho... Depois também acrescento aqui um lado de risco ao trabalho. O acidente. Os meus pincéis são péssimos. De propósito. Não são? Os pincéis são péssimos. Estão velhos. Tentar ir aos limites não é fácil. Gastos. Exato, estão gastos. Portanto, não me importa... Percebem? Eu podia resolver aquilo com outros pincéis de qualidade, com tinta melhor, com tudo, e a coisa funcionar. Reduzia, era eventualmente a minha luta. Eu acho que ali na luta, tipo, como é que eu controlo um pincel que tem poucos pelos, que está tudo estragado? Para fazer isto. E isso é interessante, para mim isso é... Faz parte do processo. Faz parte do processo e é muito interessante. Como eu digo isto muitas vezes, aquelas geometrias são banais, são feitas com objetos banais, não há... Portanto, não me vou enterrar mais. Mas são coisas de facto muito, muito banais. E isso interessa-me, sabes? O erro, a falha, sabes? Está ali muito ao teu lado. Tu sabes que aquilo pode correr mal. Pronto. E tentas-te afinar. Tentas-te organizar no sentido de que... E o acidente, esses erros muitas vezes são vou provocados. Não, acontecem. Ou vão acontecendo. Vão acontecendo e eu vou... Porque às vezes há a intenção de os provocar para observar determinada... determinado efeito, determinada conclusão que o trabalho tenha, não é? Sim. Neste caso não aconteceu. Neste trabalho não aconteceu. Mas sim, poderia eventualmente... não, neste caso não aconteceu. Quando acontecem os acidentes vou incorporando. Na verdade, essa incorporação é tentar arranjar um círculo maior para cobrir, alargar uma linha, tapar, cobrir uma parte, enfim, vou controlando aquele... Não tenho mesmo quando uso instrumentos de rigor ou fita, cola, para controlar um pouco mais, acontece para eu acho nem sempre fico satisfeito, mas acho incrível porque às vezes aquilo corrompe, não é? E passa a tinta, não sei o que, não com tanto cuidado, isto acho extraordinário, tipo, estar ali de algum modo, tentar controlar a coisa e a coisa consegue se infiltrar na mesma. Percebes? Esse lado que tu não consegues controlar, que sabes que ele existe, que estás a lidar com ele, isso é muito Isso determina fascinante. que, de certa forma, já tens uma ideia anterior daquilo que estás a fazer, embora não saibas qual seja o resultado. Sim. Mas tens já uma ideia anterior, não é? Prévia, que vou fazer um círculo, que vou fazer sim, mas não é muito... o que é que eu queria só referir? Quer dizer, sim, ela não determina é completamente... Eu não tenho completamente o trabalho... A noção da obra final. Não, isso não. Interessa-me
interessa-me mesmo que, um bocadinho como a Michel, que aquilo conseguisse fazer qualquer coisa e dissesse, uau, fiz isto. E depois ter o meu filho a dizer assim, foi isso que fiz, só isso. Só assim, Está tudo preto. está tudo preto. O Gustavo dizia muitas vezes assim, eu gosto do teu trabalho, podias usar mais cor. Portanto, Que já usaste. já usei. Eu lembro-me de um trabalho todo verde, na década de 90, que penso que até ganhou um prémio, não foi? Na ANJ. Sim. Que também, aí era quando eu me referia no início da conversa aos trabalhos sobre a cor que tu tinhas, estava a reportar-me especificamente mais a esse. Nessa altura ainda era estudante de pintura, Pois. era assim marcado. Ainda eras muito verde, ainda estavas Era muito muito verde. Por isso é que pintaste tudo. Era estudante de pintura e tal. Mas é verdade, sim. Sim. É estranho. Esse trabalho apareceu em 2000, foi numa exposição na Árvore, foi no... Eu vi-o numa exposição em Santa Maria da Feira, como é que se chama aquela coisa que há lá em Santa Maria da Feira? No Museu dos Bois? Não, aquela coisa, o Aeroparque. Uma mega exposição que lá fizeram. Sim, mas isso foi no início de finais de 90, para aí. Sim, era aquela exposição. AIP, das imagens dos anos AIP, 90. sim, foi do prémio. Exatamente. AIP, exato. Mas apareceu agora em 2020 na Árvore, num projeto que se chama Desacervar o Acervo, acho que se chama assim, e era numa exposição que fizeram que se chamava Sem Figurações. E apareceu assim, já não o via desde que ele me fugiu de casa, nos anos 90, portanto já não o via desde essa altura, mas sim. Sim, mas aí ainda estava muito ligado a... Sim, eu era estudante de pintura, eu tinha sido estudante de pintura, estava ainda muito marcado ainda por essas influências. Sim. E acreditava noutras coisas. Pois, naturalmente. Hoje acho que vale a pena não... Acho que aquilo que mais me importa nesta altura era conseguir, de algum modo, que... Pois já, aquilo que eu faço que me preenche um bocadinho, que me deixa um bocadinho mais feliz, isso já cumpre o papel. Sempre me disseram quando era pequeno, tem jeitinho. Portanto, se isto ainda ajudar, isto faz-me verdadeiramente feliz e, portanto, parece que não cresço e isso interessa-me. Não sei, acho que é um bocadinho por aí. Se tiverem alguma questão para... Diga, Daniel. Sabe que eu vou Simples. Não vai ser simples. Diga, Daniel. É que vou falar obviamente sobre o meu assunto que eu vi muito espelhado no seu trabalho, que é a questão do tempo. Então eu vejo que tem, sempre que eu falo tempo, eu falo em 3 tipos de tempo. O tempo técnico, você demorou para poder fazer cada uma dessas artes. O tempo, quando eu falo de tempo, é o tempo em que a arte aconteceu, ou seja, é um pouco da contextualização do momento. E depois um tempo que eu falo sempre, que eu sempre tenho em mente, é o tempo de observação daquilo. No caso, o observador nesse momento sou eu, ou quem está aqui, a gente vai lá e olha aquele trabalho e passa um tempo observando, tentando perceber o que aconteceu ali. Mas eu vejo que você, enquanto processo, você tem um tempo de fazer, observar e continuar. Como é que você sente esses 3 tempos? Eu vejo para mim que parece que tudo isso, todo o trabalho que você mostra e todo esse percurso que você tem, ele é um percurso de tempo, né? É um percurso que você explora isso bastante. Como você percebe isso acontecendo? Você tem a noção do tempo passar? Você tem a noção do tempo que vai ser despendido? Como é isso? Deixa eu acrescentar uma coisa, então, que o Jorge comentou que era costume em exposições sempre vir uma obra anterior e que dessa vez quis não vir. Mas curioso que essa obra, pelo que está escrito, veio de uma revistação de uma pesquisa de 2000. Ou seja, não deixa de o passado de novo, o tempo está aqui. Uma obra anterior de uma outra maneira.
É verdade. Só não tá Não tinha fisicamente. pensado assim, mas Ela só não está mas é fisicamente, verdade. mas ela está aí. Acho que achei que... Eu acho que é incontornável e esse é o nosso drama, que é como lidar com o tempo. É curioso que há bocadinho estava aqui a recordar com o Paulo, com a Joana, com a Rita, estas imagens que me ajudam claramente a ver pelas imagens um determinado intervalo temporal, me ajudará em última instância até a pensar sobre posicionar-me um pouco sobre aquilo o que fiz e o que venho a fazer até agora. Eu acho que é absolutamente incontornável. Isso dá-nos essa percepção de algum modo daquilo que poderia ser, quer dizer, quando pegamos a nossa página, no nosso site ou qualquer coisa e vemos aquela quantidade de imagens, inevitavelmente aquilo nos dá uma espécie de ordenação cronológica da coisa. Provavelmente pode ser aquela que menos nos interessa para nós, algumas delas podem até ser absolutamente angustiante. Eu, quando olho para as poucas fotografias que tenho quando era criança, fico triste. Angustia-me. Há pessoas que sentem-se absolutamente felizes quando nos veem isso. Mas eu não fico. Eu lido muito mal com as imagens e uma das razões tem a ver com essa questão do tempo incorporado nas imagens. Pronto. Posto isto, claro que quando eu estou neste processo de trabalho, é claro que há quer dizer, eu não tenho necessariamente esta preocupação. Acho que o tempo se mescla, o tempo de fazer, de observar, de criticar, de pensar, enfim, todo esse tempo se mescla, mas compreendo que este tempo que aqueles desenhos têm agora é diferente em termos de qualidade, é diferente do tempo em que eu lidei enquanto trabalhava para os fazer. Eu não sei se consigo olhar para eles e a perceber-lhes esse tempo, não é? Dizer, demorei imenso tempo a fazer isto. Posso dizer isto, mas é uma simplificação, uma coisa muito sumária, porque não é todo relevante. Agora, o tempo da experiência não é igual ao tempo da obra. Posso dizer não é porque uma obra demora a fazer uma vida que a experiência possa ser tão intensa quanto esse tempo de uma vida. Um traço, um gesto, uma palavra, um olhar rápido pode marcar uma vida inteira. Pode permanecer muito mais tempo na nossa vida. E, portanto, essa questão, isso acho que há aí uma dimensão, quer dizer, se quiser, estas imagens, se quiser, não, se a experiência for potente, esta imagem pode nunca se descolar de si. E, portanto, pode guardá-la durante muito tempo. Eu estou a dizer isto para o Daniel, porque o Daniel, estou a orientar o Daniel nessa questão com o tempo. E algumas das questões que estamos a trabalhar têm exatamente a ver com isto. Mas quer dizer, há pelo menos que nós conseguimos, uma unidade de tempo que nós conseguimos, não está ali, mas o Robert Morris tinha a experiência dos blind time drawings, que ele fazia os desenhos cegos, né, que ele vendava os olhos e tateava, ia buscar o carvão e tateava o papel e estimava um tempo para fazer o desenho. E quando achava que o corpo teria, de algum modo, se apercebido do tempo que tinha gasto, ele confirmava e escrevia no desenho, imagino, 3 minutos e 43 de 5 estimados. Na verdade, ele queria estar a trabalhar 5 minutos, mas quando parou e confrontou o tempo real, ia-se apercebendo daquilo que era o tempo real, o tempo contado através de um instrumento de medição, e o que era o tempo na experiência. E nem sempre ele era coincidente. Portanto, e estes jogos são, de facto, quando transformamos esta questão num projeto artístico, é verdadeiramente interessante, não é? O tempo da experiência não é o tempo nem sempre corresponde ao tempo da ação.
E acho que nem, quer dizer, poderá, em algumas circunstâncias, isso acontecer e é pacífico, mas também, se não acontecer, nós estamos bem com isso. Há, efetivamente, aquilo que eventualmente se poderá descolar do tempo medido, porque há o tempo real, o tempo vivido, enfim, é toda uma questão, uma série de figuras temporais. Quando olhamos para o Brancusi, não é? A escultura infinita, não é? Do Brancusi, há ali uma unidade temporal enorme. Nós só vemos um modo que se vai repetindo e depois a potência daquele modo está no título da obra que diz escultura infinita. Portanto, aquilo podia infinitamente continuar por todo o tempo. E é esta ou quando o Tom Friedman nos apresenta uma folha de papel branco e o título é 1000 horas de olhar fixo sobre papel. Não é? Nós acreditamos que temos que suspender a descrença e acreditar que, na verdade, o que o Tom Friedman nos está a dizer é aqui, vocês olhando para aqui estão a olhar para um papel olhado 1000 horas. Ele depois explica como é que de ter chegado ao ateliê, não ter conseguido trabalhar, ficar a olhar para o papel e no dia seguinte ficou X horas, no dia seguinte volta ao ateliê, não consegue trabalhar, volta a olhar para a folha e a partir de tal altura disse, ok, vou olhar para isto 1000 horas sem poder para o ateliê. Não sabemos se ele olhou 1000, se olhou 100 ou se olhou 10. Agora, ali nós temos que suspender a descrença porque a obra tem que funcionar. Então ali estão 1000 horas de olhar fixo sobre o papel. Esta de olhar fixamente para o papel é que eu acho verdadeiramente extraordinário. Deve dar náusea, não é? Deve ficar... Mas é isso que avança, não é? Não é olhar para o papel, é olhar fixamente para o papel, até ficar indisposto. E vou parar por agora que estou a ficar tonto. É um bocadinho isto. Acho que esta dimensão, a dimensão do tempo nas coisas eu acho que é absolutamente mágico. Eu acho que é aí que a coisa... Não sei, é aí que tudo se joga. Eu já disse ao Daniel que eu acho verdadeiramente extraordinário é que nós entramos. Não é? Nós entramos num tempo que está, não é? Num devir, não é? Entramos e a coisa está. E um dia saímos e a coisa continua. E depois há outros fatores, não é? De memória, de memoração, etc., que nos vão ajudar. Mas, efetivamente, esta questão do tempo é absolutamente mágica. Para as artes performativas, como o teatro, a música, etc., cuja matéria é no espaço, é no tempo, não é uma matéria física que nós podemos olhar. Eu posso olhar para aquilo, aquilo pode ter um tempo que eu consigo conservar, guardar, o tempo que que aquela matéria pode aguentar. Não é? O papel, aquilo depois também tem um tempo, tem o seu tempo. Não é? É muito... É como quando olhamos para as fotografias assim meio amardecidas, não é? E conseguimos dizer, isto deve ser antigo. Não, isto foi mal revelado e tal. Não, mas percebem? É um bocadinho esta... Ou levou Photoshop. Photoshop. Mas a ideia, para mim, uma mais fundamental é essa. É uma espécie... E o Daniel sabe disso e nós sabemos disso. É um tempo misturado. Entendem? Nós não precisamos de o dividir. Nós precisamos dele porque precisamos de o usar. Mas não precisamos de... Agora eu vou observar. Espera que agora estou a observar. Espera que agora estou a fazer. Não precisamos disto. Não é? Nós precisamos do tempo. Agora, ali é outra coisa. É a sua experiência e o modo como aquilo pode ir cravado em si com aquilo, não é? Dizer, em 2023 vi uma coisa e a coisa ir andando assim. Já tem a ver um bocadinho com a memória. Mas sim, obrigado, Daniel. O tempo é algo que está intrínseco à própria existência, à vida de qualquer... Mas eu percebo, dia a dia, eu percebo a preocupação sim. do Daniel. Eu lembro-me de um trabalho que desenvolvemos, precisamente, e que o fator das camadas.
A propósito de um muro onde o Daniel terá visto tempo. E depois concretiza uma peça por camadas e aquilo que nós tínhamos achado na altura que era vai desbloquear, que é pôr uma folha de um calendário, que era, a percepção foi isto é absolutamente desnecessário. Portanto, a coisa estava a construir-se e disse, agora é um twist, uma folha de um calendário. Aqui toda a gente vai perceber que é tempo. Depois sempre não precisas ter aqui a folha de calendário, pode passar para trás porque já percebemos a coisa. E, portanto, essa acumulação, através do processo de acumulação e tal, não é? As coisas efetivamente não. Eu estava a lembrar do trabalho do André. Comparando estas questões das camadas, o rigor dos traçados com que aquilo tem que ser feito tem um tempo completamente diferente do que se precisar, se o gesto pudesse ser muito mais Espontâneo, livre. espontâneo. Portanto, há não é? Digo que é uma desaceleração da coisa para que a coisa funcione. Desacelera. Estás a referir aos trabalhos... Estes que estou a ver mais recentemente. Sim, pintura, não é? Exatamente, tenho pintura. Com a mesma temática que tu escreveste o texto da exposição. Da Bienal, Exatamente. que falava exatamente. também sobre o tempo, não é? Mas é um tempo diferente deste tempo. Vai, que vocês já, estão a falar. pois, eu depois escrevi um texto para o André que se chamava Ver Devagar. Não confundir com Ler Devagar, que é uma livraria. Ver Devagar. E tinha precisamente que era curioso, porque era precisamente convocar o observador a ver devagar. Não era tanto a questão. Quer dizer, o trabalho tinha lá. Tem detalhes que, se nós virmos devagar, possamos eventualmente lê-los. Mas ainda assim a condição mesmo é que perdêssemos tempo, víssemos devagar, olhássemos. E isso para coisas muito simples também, eram trabalhos igualmente simples. Acho que, eu não sei, a experiência, e a experiência da observação, da percepção, acho que existe tempo. Não sei, se calhar isto é um lugar comum, mas sim, mas há a intensidade da experiência não tem de todo a ver com a complexidade da coisa, com o tempo da coisa. Não, é porque depende de nós. Nós é que podemos transformar essa experiência, esse pequeno pedaço de tempo numa eternidade, não é? Coisas que nós nunca mais esquecemos, digo eu. Não sei se já tem passei mais os alguma 58 coisa. minutos. 9 minutos ainda. Obrigado, não. Se quiserem. Não, foi só alguma vez aquele artigo que eu te mandei sobre o preto que estavam a criar para o Niscapu. Sim. E eu não sei depois no que é que isso. E agora, como estás a falar de preto, lembrei-me, e até vou investigar sempre se criou, se é comercial, se é só para ele, não é? Porque havia uma certa polémica na ideia de se criar uma cor para um artista, uma cor não cor, para um artista e não para o mundo, digamos assim, que seria o preto mais preto criado até hoje. Sim, eu penso que existe, de facto, mas acho que continua com essa questão, deve ficar para o Hermes Capur. O Hermes Capur, basicamente. Não, Pois, o Damien Hirst também tentou, também se meteu numa polémica semelhante deste material ter que estar disponível para que todos possamos exatamente. Porque a questão está aí, não é? Se cria um material, porque é que é para um artista e não é para o mundo? Claro. O Zulclane é curioso, porque o Zulclane, eu acho que ganhou mais o estatuto de cor, não é? Mas o plano do que propriamente ele ter usufruído daquilo, não é? Deixou para o mundo essa. Nós vamos o azul Klein, não é? É muito curioso, porque inevitavelmente nos remete para uma obra, para um determinado azul, toda a gente reconhece, e
eventualmente aquele azul não tem nada a ver, eventualmente se aproxima um bocadinho mais do azul claro. Não sei. Pois, é como. Eu acho que de facto, acho que as coisas têm que estar disponíveis para nós. Não é? Eu acho que o uso que fazemos das coisas, porque todos pintamos com os mesmos materiais e todos conseguimos fazer coisas absolutamente diferentes. Isso é que é verdadeiramente extraordinário, eu acho. É pegar num preto, pegar numa chapa de gravura e fazer com a mesma chapa, com a mesma coisa, só mudando tempos, os ácidos, o papel, enfim, e depois mais do que isso é, enfim, a experiência que nós fazemos com isso, que vai eventualmente ter a ser diferente do outro. Eu acho que isso é que é uma mais-valia, não sei, acho que é muito bom que as coisas sejam deixadas para todos, não sei. Embora eu ainda não vi nada. A experiência que guardo a Anish Kapoor, para mim, que é uma experiência mesmo. Quando mergulhei a cabeça dentro daquelas esferas ocas, que é uma experiência de um abismo. Côncavas. Sim, porque um abismo é uma coisa extraordinária. Aquele pigmento, é uma experiência de facto brutal. Nunca mais esqueci, vi a Casa de Serralves. E o buraco, aquele buraco Como acidente. do qual que até houve um acidente, uma pessoa caiu lá. Portanto, há coisas que são... Tinha esse poder de centrífugo, atraía a pessoa, parecia a atração pelo abismo. Não, Quem fosse espreitar, sentia-se na tentação de cair. era como uma experiência com o Cilo Meireles, numa altura, o Cilo Meireles, que era número. Entrar o Cilo Meireles... A experiência era incrível, porque entrávamos numa obra de Cilo Meireles e assim, 5.000, não sei quem, pedacinhos, porque era um número, era tudo coisas... Eu lembro que a experiência que tinha com o Cilo Meireles era uma coisa que eu não conseguia comportar. Aquelas moedas, que eu não sei quantos milhares de euros de moedas de €1, que o Banco de Portugal quase que não tinha moedas para o Cilo Meireles fazer a peça em Serralves. Era não sei quantos de uma malha que tinha não sei quantos quilómetros de uma malha de aço. Era incrível, não é? Entrava uma hora assim, são milhares, milhões, era um número. E a experiência era muito condicionada por isso. Eram os paus de giz, não, estás a pisar 30.000 paus de giz, até andava de forma diferente. Eram estes dispositivos que a arte tem que são mágicos, que são incríveis, eu acho mesmo. Acho mesmo. Obrigado. Pronto. Não sei se tem mais alguma questão para a nossa conversa. É que já não temos mais memória. Já não temos mais nada para dizer. Temos mais memória. É. Isto correu tão mal que ficou para o produtor. Acaba por ter, porque acabamos por ter 2 vezes. A primeira parte, para aí meia hora. Sim, mas isto é para, segunda parte. Para fazer um vídeo de 10 minutos, imagina agora é só... Não, vai ter mais do que 10 minutos, seguramente. Isto é na íntegra. Vai ser Não. quase na íntegra. Não façam isso, depois põem-me fora do Instagram, dessas coisas todas. Que há coisas aí que são nós dizemos aos amigos, não dizemos assim. Pois, fica tudo Sim, no privê. Sim, uma coisinha azul, Uma bolinha. Uma bolinha azul. Mudamos o título para conversa privada. Parece aquele aluninho, quer mesmo ver isto? Tem um conteúdo sensível. Pode ser uma forma de marketing. Pois, pode ser. Muito obrigado por terem vindo. Muito obrigado ao Jorge pela Isto não correu assim muito bem. exposição. Foi ótimo. Mas... Também o que se pretende aqui é que não corra bem, não é? Que as coisas sejam fluídas. Isto depois dá sempre bons vídeos para publicar. Pois. O que interessa são os vídeos. Pois. Depois. Quer dizer, eu não quis dizer isso. Não é por aí.
Muito obrigado, de qualquer das formas. Recordo-me, Rita, há quantos anos foi que fui com o teu pai e com o professor de tapeçaria fazer uma entrevista à Antena 1 com o João Aquino, Ai, meu Deus. em 1996. Ah, Para a Antena 1 fazer uma entrevista por causa das bafos de alto. Eu não sei o que é que disse na altura, deve estar gravado alguns. Na altura tinha muita expectativa de ser artista e coisa assim. temos que conversar. Se calhar. Temos que conversar sobre isso. Fica muito Era slow. porque não, fui com o teu pai, era porque o pai. Não, para o meu pai te fazia crescer. Não, porque o teu pai, que era o curador Sim, sim, da mas exposição, o Aquino não te sei dizer porquê. eu não sei porque com aquilo. Mas o Aquino foi. Está bem. E eu, tipo, jovem artista, assim uma cena qualquer, portanto, na altura tinha muitas ilusões, Rita. Acabei de dar aulas na. Lá está o tempo. É o tempo. É o tempo. Jovem artista, quando jovem. A sério. Olha, mas obrigado. Olha, vou Fico desligar. muito contente, sobretudo, por estar com gente